Olá, é uma alegria estar com você nessa apresentação em que eu falarei um pouco sobre como utilizar a energia das cores para o seu bem-estar. Eu sou a professora Vanessa, fundadora do portal Desperta Luz, ativo desde 2017, um portal onde nós oferecemos cursos nas áreas de terapias holísticas, coach holístico e desenvolvimento pessoal. Eu resolvi criar então essa apresentação por identificar nos alunos e até mesmo em quem não conhece muito bem o ramo da cromoterapia sobre o potencial de saber utilizar a energia das cores ao nosso favor de uma forma sábia, né? Para que essa energia propicie aquele tipo de sentimento e reverberação no nosso campo energético alinhado à mensagem que nós queremos passar ou aquilo que nós gostaríamos de sentir. Falando rapidamente sobre a minha história, eu comecei a estudar terapias holísticas com 13 anos, estudei intensamente até os 20 anos, estudei e apliquei. Depois disso, com o nascimento da minha filha, eu precisei optar por outros caminhos e trabalhei com vários ramos diferentes, né, de atendimento, telefonista, trabalhei com artesanato, costurei para fora por muitos anos, tive 3 lojas virtuais na área do artesanato e também trabalhei como professora da rede pública no ensino formal por 11 anos. Em 2017, eu iniciei o ano com a necessidade de fazer uma intensa busca pessoal por algumas respostas, por conta do segundo semestre de 2016 ter sido bastante tumultuado na minha vida. E retomei então com mais força esses estudos. Eu sempre apliquei as terapias holísticas para o meu bem-estar, eu não parei de aplicar para o meu bem-estar, mas eu senti necessidade então de aprofundar esses estudos. E com isso surgiu essa ideia de fazer os cursos, né, de montar os cursos online, porque eu sentia que nos cursos que eu fazia faltavam informações e especialmente uma orientação melhor para a prática. E com isso então surgiram os cursos do portal. Desde 2017, final de 2017, eles foram sendo realizados progressivamente. Em 2020, eu fiz uma atualização em vários cursos, então vários estão com o conteúdo atualizado, sempre pensando em atender melhor o aluno e sanar as suas possíveis dúvidas. Em 2018, em junho de 2018, eu deixei então o ensino formal para me dedicar exclusivamente aos cursos online, que eu estou aliando, na verdade, 2 paixões. A paixão pela terapia holística e a paixão pelo universo online, porque eu sou apaixonada por estudar e ensinar online. Então essa é uma breve perspectiva da minha história e eu gostaria então de abordar nessa apresentação o tema cromoterapia. O que seria a cromoterapia? Cromoterapia é a utilização das cores de uma forma consciente para reequilibrar o nosso campo energético. As cores têm sido estudo, né, campo de estudo, inclusive da psicologia. Existe um livro muito famoso chamado A Psicologia das Cores, que traz diversas informações sobre como as cores impactam no nosso campo. Isso a nível emocional. Quando eu tenho contato com uma cor, ela está transmitindo, digamos assim, uma mensagem. Percebam que aqui eu estou com uma blusa bem colorida, eu estou num cenário, né, que tem elementos bastante coloridos e todas essas informações, elas estão impactando no seu campo de alguma forma. Imaginem se tudo isso aqui estivesse preto, por exemplo, tudo, o cenário, a minha roupa e só o meu rosto estivesse aparecendo. Transmitiria um outro tipo de mensagem. Se tudo isso estivesse vermelho, seria um outro tipo de mensagem. Se tudo estivesse azul, seria um outro tipo de mensagem. Então, esse impacto ele também é estudado pela psicologia, mas quando nós trazemos para o campo da cromoterapia, nós não estamos falando especificamente
da perspectiva psicológica, embora ela caminhe paralelamente, né? As emoções, elas são muito importantes para a perspectiva holística. A cromoterapia é a arte, então, de utilizar as cores para reequilibrar o nosso campo energético. O que é esse campo energético? Todos nós somos, sobretudo, seres feitos de energia. Somos energia e partícula ao mesmo tempo. Até cerca de 100 anos atrás, era considerado somente que nós éramos partícula, ou seja, matéria. Prioritariamente, essa era a ideia que se tinha sobre os nossos corpos ou sobre tudo que há no universo. Com o avanço dos estudos no campo da física e da mecânica quântica, passou-se a considerar a energia como parte, então, de todo o nosso sistema, certo? Então, nós estamos em estados de energia e partícula ao mesmo tempo. Embora esses estudos sejam recentes, esses estudos que trazem ali algumas comprovações acerca desse campo de energia, a cromoterapia ela é utilizada há milhares de anos em câmaras, né? Eram utilizadas muitas câmaras, onde era feito um diagnóstico para saber que cor a pessoa estava precisando naquele momento e a pessoa era encaminhada então para a câmara da cor correspondente. Então não é uma terapia nova, recente, é uma terapia muito, muito antiga. Porém, como eu sempre falo nos cursos e nas apresentações, como as terapias antigas, elas foram passadas de boca em boca por muito tempo e muitos registros eles foram eliminados na época das perseguições aos terapeutas holísticos, né, onde as pessoas eram consideradas bruxas e eram queimados. Então, muito desse conhecimento ele se perdeu, ele foi eliminado. Também passou-se então a transmitir esse conhecimento muito de boca em boca. Então pode ser que você encontre interpretações diferentes sobre esse tema, porque depende do conhecimento que foi passado e também depende de como as pessoas passaram a utilizar esse conhecimento na prática. Eu gosto muito de deixar claro que quando se fala em energia, não existe um beabá que funcione para todo mundo. A energia ela é muito subjetiva. Cada pessoa, né, tem uma assinatura energética que nós chamamos única e pessoal, que não é igual a mais ninguém. É como a nossa digital. A nossa digital é única, não existe nenhuma outra igual. Da mesma forma, a nossa assinatura energética é única e não existe nenhuma outra igual. Por esse motivo, o impacto das terapias holísticas é muito subjetivo, depende muito de cada um. E dessa forma, muitos autores que trabalham, né, com as cores foram desenvolvendo metodologias próprias para a utilização das cores nas suas aplicações. Quando eu montei o curso, eu consultei livros, eu fiz cursos também sobre o assunto e eu trago então um conhecimento com base no que eu mais vi ali naquilo que eu estudei. Mas é importante deixar claro que existem outras perspectivas e que não quer dizer que elas estejam erradas. Somente que talvez para uma outra pessoa funcione de uma forma diferente, bem como você precisa ter essa flexibilidade de entender que às vezes, mesmo que eu diga que uma cor não é muito benéfica para uma determinada finalidade, pode ser que ela funcione para uma outra pessoa. E é assim mesmo no campo da energia. O importante é desenvolver uma sensibilidade para perceber essa energia. Pois bem, voltando então a essa questão, como nós somos seres também energéticos, essa energia ela cria um campo de vibração. A energia, como nós até mesmo já estudamos na escola, ela vibra, ela tem uma vibração, e essa vibração ela é em formato de ondas. E essas ondas elas reverberam pelo nosso sistema. Todas as informações que eu tenho na minha mente consciente e subconsciente, elas estão gerando essas informações também energéticas e reverberando no meu campo. Nós também temos um sistema formado por chakras e corpos energéticos. Os chakras, eles são centros de energia, então, são 7 os principais do nosso sistema, mas existem inúmeros outros que são os chakras menores, que nós chamamos, e também temos os corpos energéticos, que são camadas de energia, que não são visíveis visualmente, a não ser que a pessoa tenha uma habilidade de perceber a aura,
mas elas são camadas de energia que são ligadas ao nosso sistema. Então eu tenho uma camada ligada às emoções, uma camada ligada aos pensamentos, uma camada que é mais sutil e assim por diante. Então todo esse sistema ele reverbera de forma energeticamente, né? Em forma de energia, ele reverbera criando uma vibração. Quando nós utilizamos as cores sob a perspectiva holística, nós estamos utilizando a vibração da cor para equilibrar o nosso próprio campo energético. As cores, elas têm uma vibração, assim como tudo que há no universo, até mesmo aquilo que parece inanimado, como por exemplo os objetos, eles têm uma vibração também, porque tudo que existe é universo, partícula e energia ao mesmo tempo. Então tudo tem energia e da mesma forma as cores elas também têm uma energia. Quando nós passamos então a observar a escala da vibração das cores, dentro da cromoterapia nós trabalhamos especialmente com 7 cores. Nós temos as cores mais densas e temos as cores mais sutis. Essas 7 cores são as cores do espectro solar, que foram identificadas especialmente através de um experimento do próprio Newton, ele estudando sob a perspectiva da física clássica. Há cerca de 100 anos, isso ganhou força com alguns autores, né, que experimentaram os benefícios da cromoterapia e trouxeram novamente esse assunto à tona. As cores principais, elas têm uma vibração, sendo que a cor mais densa, ou seja, mais próxima da matéria, é a cor vermelha. E a cor mais sutil, ou seja, que tem uma vibração mais sutil, é a cor violeta. Então, do vermelho ao violeta, nós temos ali uma sequência de cores que tem uma vibração que vai da mais material a mais sutil. Deixa eu só tomar uma aguinha. Pois bem, essa vibração da cor, ela ressoa com o nosso próprio campo energético, com o sistema de chakras, como eu falei anteriormente. Eu tenho a cor vermelha, que ela ressoa especialmente com o chakra básico. O chakra básico é o primeiro chakra principal nosso, considerado o chakra mais material, ligado então mais ao mundo material. Quando ele está em desequilíbrio, a pessoa tende a ficar muito irritada, muito agressiva, a pessoa tende a ter uma busca pela materialidade muito intensa, ela fica muito presa então à matéria. Quando ele está funcionando de uma forma equilibrada, a pessoa ela tem uma boa relação com as finanças, ela tem energia para realizar os seus projetos, porém não a ponto de se tornar agressiva ou irritada. Vive bem no plano material, vive em comunhão com o plano material. Então, quando falta energia, a pessoa se sente desconectada do plano material, a pessoa se sente muito cansada, a pessoa tem muita dificuldade no campo financeiro. Então, essas características elas podem ser equilibradas com a cor vermelha. A cor vermelha ela traz uma energia, ela devolve a energia material que esse chakra, né, que é o chakra raiz ou chakra básico, necessita. Nós temos em seguida o chakra umbilical, que é um chakra que ressoa com a cor laranja. Esse chakra ele é responsável especialmente com o nosso relacionamento com os outros. Então, a forma como eu estabeleço as minhas relações, a minha energia de fazer, do fazer que nós chamamos, que é a libido, né? A libido ela não está somente relacionada às relações sexuais, mas também à nossa potência para fazer, para realizar. Então, quando eu sinto assim que está difícil fazer, está difícil realizar, geralmente eu estou com algum tipo de desequilíbrio no meu chakra umbilical. Eu tenho também dentro desse chakra umbilical
as relações sexuais. Então, se eu tenho uma falta de energia nessas relações, né, uma falta de vontade, por exemplo, ou não são relações equilibradas, eu posso estar com desequilíbrio, então, no chakra umbilical. Existem outras características que são associadas aos chakras, tá, pessoal? Eu só trouxe aqui alguns pontos, alguns aspectos, só para que vocês entendam essa relação com as cores. Eu tenho depois o chakra do plexo solar, que é um chakra que ressoa, que reverbera com a cor amarela. Esse chakra, ele é especialmente ligado à nossa relação com o eu. Então, a minha capacidade de ser autoconfiante, de ter autoestima, o meu poder pessoal, a minha alegria, o meu poder de realização, de me estabelecer a minha identidade no mundo, está muito ligado ao chakra do plexo solar. O próximo chakra que eu tenho é o chakra cardíaco, que é o chakra ligado à capacidade de amar. Então, quando ele está enfraquecido, a pessoa tem muita dificuldade de receber amor, né? Então ela acaba ficando magoada, frustrada, triste com as pessoas, porque ela não consegue receber, ela tem a sensação de que ela dá muito e não recebe. Ao passo de que se esse chakra ele está em hiperatividade, a pessoa ela só quer receber e ela não quer dar. Então é uma pessoa que geralmente é muito possessiva, muito ciumenta, né, que não consegue assim equilibrar o amor. O próximo chakra é o chakra laríngeo, que fica na base da garganta, ressoa com a cor azul. O chakra laríngeo, em geral, está relacionado com a capacidade de se expressar criativamente no mundo e também estabelecer a sua identidade. Então, uma pessoa que não consegue falar o que pensa, concorda com coisas que não gostaria, não sabe dizer não, né? Não sabe colocar suas ideias no mundo ou não consegue ter ideias criativas, pode estar com esse chakra enfraquecido. Ao passo de que uma pessoa que ela consegue então se expressar, mas em demasia, ou seja, fala demais, não escuta ninguém, só o que ela pensa e fala está certo, pode estar com uma hiperatividade nesse chakra. Eu tenho o chakra do terceiro olho, que ele está relacionado bastante com o nosso sistema mental e a nossa capacidade intuitiva. Então, a nossa capacidade de ter ideias que são afinadas com a nossa intuição, que nós não sabemos explicar muito bem a origem, tem muita relação com esse chakra. E também o fluxo de pensamentos, se eu penso demais, se eu penso de menos, estão relacionados também com esse chakra do terceiro olho. E o chakra do terceiro olho ressoa com a cor azul índigo, aquela cor azul mais escura. E tenho finalmente o chakra da coroa, que é o chakra do topo da cabeça, que é o nosso chakra mais sutil, o chakra de conexão com a energia superior, e ele ressoa com a cor violeta. Por isso que eu disse, né? A cor vermelha está relacionada então com o chakra básico, que é o nosso primeiro chakra do sistema, e a cor violeta está relacionada com o chakra da coroa, que é o chakra do topo da cabeça, o chakra mais sutil. Então esse chakra, ele está relacionado com a nossa capacidade de interagir com o nosso eu superior, com o divino criador, né? De ter fé, de acreditar que estamos sendo sustentados, amparados por algo maior. Se eu não tenho essa fé, se eu não tenho essa confiança, em geral esse chakra ele está enfraquecido. Ao contrário, se eu tenho uma obsessão por fé, por crenças, por conhecimento, pode ser que esse chakra esteja hiperativo. Como eu disse, existem outras características associadas a cada chakra, inclusive em relação aos sintomas físicos, mas isso é abordado com mais detalhe no curso, né? Não teria como trazer tudo em uma live, certo? É só para que vocês entendam que cada chakra ele está relacionado com alguns determinados aspectos e com uma determinada cor. É interessante saber que isso não é uma regra. Por quê? Porque, às vezes, de acordo com a configuração da pessoa, pode ser que uma outra cor seja mais benéfica para ela, que não seja aquela que nós estamos utilizando.
Em geral, essas cores são as que ressoam com cada chakra, mas podem sim haver exceções, uma vez que nós estamos falando de sistema energético e isso é extremamente subjetivo. Falando um pouquinho sobre o impacto das cores, né, já partindo para uma parte um pouco mais prática, quando nós falamos em cor vermelha, estamos falando de uma cor extremamente energética, tanto que é considerada a cor mais material, a cor mais densa. Então assim, se eu estou precisando colocar energia, colocar potência no meu dia a dia, né, se eu estou cansado, se eu estou desvitalizado, a cor vermelha ela pode ser uma ótima opção. Por outro lado, se eu estou precisando relaxar, se eu estou precisando dormir, se eu estou precisando descansar, essa cor ela não será uma boa opção, porque ela me trará ainda mais energia. E ela tem algumas, né, não diria contraindicações, mas alguns impactos indesejáveis, que seria irritação, agressividade, se você já tem um excesso dessa cor. O laranja, ele é muito bom para despertar a energia sexual, então se você sente que isso está faltando na sua vida, né, ele pode trazer essa energia de volta e também potencializar a energia do fazer. Então se você não consegue colocar os seus projetos em prática, se você sempre fica adiando o que precisa fazer, se você não se sente com força, com energia para começar o seu dia, por exemplo, o laranja pode ser uma excelente opção. Se você tem uma autoestima baixa, né? Se você não se gosta, se você não consegue ter autoconfiança, né? Isso são problemas bastante recorrentes. Você não consegue tomar decisões, o amarelo pode ajudar, porque ele traz essas características para o seu campo. A cor amarela também favorece muito o intelecto, então se você está estudando, por exemplo, para um concurso, pode ser uma cor muito benéfica e também ajuda muito em problemas digestivos. O verde e o rosa estão relacionados com o chakra cardíaco e com essa capacidade de amar, sendo que o verde ele está mais relacionado com a capacidade de amar incondicionalmente e o rosa está mais relacionado com a capacidade do amor na relação amorosa, na relação íntima. Então você pode utilizar essas cores se você sentir que está precisando desenvolver o campo do amor incondicional ou do amor romântico. O verde, ele também está relacionado ao processo de reequilíbrio energético. Então, se uma pessoa tem algum tipo de doença mental, emocional, física, o verde pode ser um excelente auxiliar. O azul, como eu disse, como ele está relacionado com a expressividade, ele pode ser utilizado para quem não consegue se expressar em equilíbrio. E também o azul é uma cor extremamente tranquilizadora, calmante, né? É uma cor que ajuda a tranquilizar o sistema. Então, em espaços de relaxamento, o verde ele é muito indicado, assim como o azul. O azul também é muito indicado. As cores que são dos chakras superiores, né? Tanto o azul como o violeta, como o azul índigo e o verde, que é considerado uma ponte entre os chakras, eles são cores que são consideradas mais tranquilizadoras. E as cores inferiores, vermelho, laranja e amarelo, são consideradas cores mais energéticas. Então, se eu tenho a minha capacidade intuitiva enfraquecida, ou se eu não estou conseguindo pensar com clareza, manter meu foco, minha concentração, eu posso utilizar a cor azul índigo, que ela irá ajudar muito. E se eu preciso fortalecer a minha conexão com o sutil, equilibrar essa conexão, né, a minha fé, a minha confiança em algo maior, o violeta pode ajudar muito e ele também ajuda muito, por exemplo, no processo de meditação, de oração, por ajudar nessa conexão superior. Então aqui também um breve panorama de como essas cores podem auxiliar você no seu dia a dia. E quando eu falo cores, eu falo tanto em relação às roupas que você usa, como em relação à decoração do ambiente. Então, como eu sempre costumo dizer, se você tem uma sala que você deseja que as pessoas interajam, conversem, né, estejam ali sempre num ambiente bastante alegre, energizado, seria mais interessante utilizar cores como vermelho, laranja e amarelo nesse espaço.
Agora, essas cores já não são tão indicadas para um quarto, por exemplo, que é um espaço de relaxamento, especialmente o vermelho, que é uma cor extremamente energética. Então, ele pode ser utilizado em pequenas doses, até porque também é uma cor da sensualidade, mas não como uma predominância, por exemplo, do quarto, porque possivelmente poderia impactar na capacidade que a pessoa tem de dormir, de relaxar. Para os espaços de relaxamento, seria mais interessante, então, um azul, um verde, um violeta, que são as cores mais tranquilizadoras. Então, sempre é importante observar, né? De repente, você, depois de assistir essa apresentação, observar na sua casa, se tem algum ambiente que você sente que não está muito confortável nele, né? Nós trabalhamos isso melhor no curso de Feng Shui, mas você já pode fazer isso. Nem é preciso você trocar, de repente, mobiliário, nada, mas às vezes só trocar de lugar, né? As almofadas, por exemplo, se tem almofadas laranja no quarto, colocar na sala, se tem azul na sala, colocar no quarto, fazer trocas e adaptações para trazer essa energia das cores de uma forma mais produtiva para o seu ambiente. Então, tanto as roupas que você usa quanto as cores do seu ambiente, elas estão impactando no seu sistema o tempo todo. No livro A Biologia da Crença, eu sempre gosto de citar esse livro porque ele foi extremamente importante para o meu conhecimento sobre o impacto do ambiente no nosso campo energético, porque ele explica, inclusive com experimentos científicos, como o ambiente impacta no nosso sistema e como nós impactamos no sistema do próprio ambiente. Esses dias eu estava lendo em um livro sobre Feng Shui que se você passa muito tempo em contato com o ambiente, você se torna uma parte viva daquele ambiente. Então, se você se desconectar desse determinado ambiente, em algum momento você fizer parte novamente do mesmo ambiente, você traz de volta à tona todos aqueles impactos que você teve. Então, por isso seria tão necessário, por exemplo, mudar o ambiente se você tem um processo de mudança na sua vida, né? Você mudou de emprego, ou você rompeu com um relacionamento, ou começou um novo relacionamento, ou os filhos saíram de casa. Você fazer essa mudança no ambiente pode ser muito benéfica para esse reajuste ao seu próprio campo de energia, e nesse sentido as cores podem ajudar muito. Também, uma vez estudando, eu vi em um livro que quando nós estamos nesse processo de mudança, naturalmente nós tendemos a pintar todas as paredes de branco ou eliminar o excesso de informação, porque isso ajuda a virar a página, digamos assim, a passar de uma etapa para outra da nossa vida, porque o branco ele tem essa ideia, né, essa energia do recomeço, da limpeza. Então é uma cor muito benéfica para ajudar então nesses períodos de transição. Então são exemplos de como se pode utilizar a cor para o seu bem-estar no dia a dia, né? Dentro ali da perspectiva mais terapêutica das cores, nós temos também muito a utilização das cores complementares. Nós temos um disco de cor, que é o disco básico utilizado, ele foi formado dentro da escola de Bauhaus, e dentro desse disco nós temos as cores opostas, né? São cores que ficam em cantos opostos do disco. Essas cores, elas são consideradas as cores complementares. As cores complementares, elas são utilizadas dentro da cromoterapia como antídotos, ou seja, quando eu tenho um excesso de atividade em um chakra, ao invés de usar a cor principal do chakra, eu posso usar então a cor complementar para trazer esse chakra de volta ao equilíbrio. Então nós também aprendemos a trabalhar com as cores complementares para trazer esse sistema ao reequilíbrio, sendo que quando eu utilizo a cor principal e a cor complementar no mesmo tratamento, eu possivelmente consigo restaurar assim o equilíbrio com bastante eficiência, porque o sistema absorverá exatamente aquilo que está precisando. Então, as cores complementares são extremamente importantes e elas também são utilizadas como um recurso dentro da psicologia das cores para a harmonização, especialmente dos ambientes. Então, esse é um outro tema muito interessante dentro da cromoterapia. Falando um pouquinho sobre essa parte um pouco mais terapêutica das cores,
nós podemos utilizar, nós temos vários recursos para utilizar as cores, né? Não somente utilizá-las nas nossas roupas ou nos nossos ambientes. Nós temos, por exemplo, as salas de aplicação de cores, que são espécies de quartos onde são colocadas lâmpadas coloridas para que a pessoa fique em exposição ali por algum tempo. Nesse caso, geralmente são utilizadas ou lâmpadas coloridas ou lâmpadas que vêm com um controle onde eu posso trocar as cores. Existem também as próprias lâmpadas que podem ser utilizadas em um ambiente. Inclusive, se indica muito, por exemplo, utilizar uma lâmpada da cor azul num quarto de bebê, para tranquilizar o bebê, se é um bebê muito agitado, que tem dificuldade de dormir, utilizar ali durante a noite uma lâmpada azul ajuda então a tranquilizar esse bebê. Então esse é outro exemplo aí do uso das cores no seu dia a dia. Você pode sim tanto utilizar uma lâmpada colorida no seu ambiente, como também utilizar um papel celofane, que é aquele plástico, na verdade, né, transparente, colorido em volta, né, de uma forma segura, que fica um pouco afastado, para poder então também receber os benefícios das cores, sempre em uma lâmpada fria com cor branca, né, para que não haja interferência na cor do celofane. Então esse é um outro recurso bastante barato. Mas é importante ter o conhecimento de como atua cada cor para que você saiba utilizar da forma adequada, né? Mas existem esses recursos que são aí interessantes. Esse mesmo plástico celofane pode ser utilizado também, por exemplo, nas janelas, para que você possa absorver a luz do sol naquela cor que você está precisando para o seu sistema. Um outro recurso terapêutico muito utilizado é a água solarizada, né? Que é quando você utiliza um recipiente colorido, deixado exposto ao sol com água, para que esse recipiente transfira então a propriedade das cores, né? A cor, o sol transfere a propriedade da cor do recipiente para a água. A água ela tem essa capacidade de absorver a energia daquilo que está em seu entorno, e isso foi comprovado ali pelo Dr. Masaru Emoto, que tem vários experimentos nesse sentido. Então, o consumo dessa água solarizada, que nós chamamos, que é água com a energia da cor correspondente ela impregnada nela, também faz com que você esteja se beneficiando do uso daquela determinada cor. Dentro do curso de cromoterapia que nós temos no portal, o uso mais específico das cores é ensinado com o uso da caneta de cromoterapia, que é um equipamento que vem com uma série de filtros, né, onde eu vou trocando então as cores e realizando a aplicação nos chakras para o reequilíbrio. E além de ensinar então essa aplicação nos chakras, também é ensinado o protocolo de aplicação e cores para vários desequilíbrios, geralmente relacionados então ao nosso campo físico e emocional. Então, desconfortos físicos podem ser amenizados, digamos assim, com a utilização da aplicação das cores com a caneta de cromoterapia, mas também pode ser utilizado outros equipamentos de cromoterapia que servem para aplicação. Então, as técnicas ensinadas, elas podem ser utilizadas também por esses outros equipamentos de cromoterapia na aplicação prática, né? Então, isso é um recurso que é ensinado dentro do curso. Por exemplo, se uma pessoa tem uma dor, ela pode utilizar a aplicação da cor azul, o azul mais claro. O azul ele é uma cor extremamente analgésica, porque ela é uma cor que acalma o sistema, né? Que ela alivia inflamações e sentimentos como raiva, que costumam causar dor. É uma cor extremamente útil nesse sentido. Então, as aplicações podem ajudar também nesse sentido. Sobre os outros usos, né, além de poder utilizar então esse benefício nas roupas, no ambiente, também os alimentos, as cores dos alimentos estão relacionadas à sua vibração. Então, se eu preciso, por exemplo, melhorar a minha disposição, eu posso consumir mais alimentos na cor vermelha, como morango, tomate, por exemplo, porque as cores elas também estarão reverberando e atuando no nosso sistema. Ou se uma pessoa ela deseja
utilizar o benefício da cor de uma forma mais suave, sem ser com uma aplicação direta, geralmente as cores mais frias, que nós chamamos como verde, azul, violeta, elas não têm muitas contraindicações ou muitos impactos importantes, são mais suaves. Mas as cores mais energéticas, né, que elas têm ali alguns desconfortos, dependendo do caso da pessoa, pode-se então substituir pelo consumo da água solarizada ou do alimento naquela cor para absorver os seus benefícios de uma forma mais suave. E nós temos aí a presença das cores em tudo, nos acessórios que nós utilizamos no dia a dia, então na bolsa, no sapato, nas unhas, na maquiagem. E a partir do momento em que você conheça as propriedades de cada cor, você poderá então utilizar essas cores de uma forma mais consciente no seu dia a dia, né? De forma que você possa se beneficiar com isso. Então, por exemplo, se você vai em uma entrevista de emprego, não seria muito recomendado utilizar uma cor muito escura, como o preto, o azul marinho muito escuro, o marrom muito escuro, porque são cores que trazem a ideia de introspecção. É como se causasse uma espécie de uma barreira entre você e a pessoa que está entrevistando. Então, nesse caso, não seria muito recomendável essa cor, seria recomendável uma cor um pouco mais suave, que sugerisse ali uma abertura, né? Um tom de azul mais suave, um cinza, um marrom mais suave, para promover essa abertura. Ao passo de que se você quer, por exemplo, fazer uma exposição artística, as cores vibrantes são muito bem-vindas, como vermelho, laranja, amarelo, azul, porque elas trazem essa ideia de criatividade, de chamar a atenção para o criativo, o universo criativo, por exemplo. Agora, se eu quero passar uma ideia de sobriedade, de elegância, de até mesmo de poder, né, como eu posso dizer, de sofisticação, o preto, o azul marinho, o marrom escuro são muito bem-vindos, porque eles passam essa ideia, né, de elegância, de sofisticação, de poder. Então, dependendo, né, de uma pessoa que queira passar essa imagem, né, por exemplo, um líder, pode ser uma boa opção utilizado pontualmente. Quando falamos em cores, é sempre muito importante que se pense no equilíbrio, né? Se você só usar uma gama de cores, possivelmente isso tenderá a criar uma sobrecarga no seu sistema que não é muito bem-vindo. Então, por exemplo, o azul, que é uma cor tranquilizadora, se você só utilizar azul, né, ou predominantemente azul todos os dias, a tendência é que você possa desenvolver uma apatia, um cansaço, né, você não tem disposição para colocar em ação aquilo que você deseja. Se você utilizar só vermelho todos os dias, você terá dificuldades para relaxar, pode se tornar um pouco irritada, talvez um pouco agressivo. Então, sempre manter o equilíbrio, né? Buscar alternar as cores. Eu sempre gostei muito das cores que eu chamo frias, como o verde, azul, o violeta. Mas a partir dos estudos eu entendi que era importante colocar o laranja, o vermelho, né? Tanto que essa blusa ela tem azul e laranja, eu adoro, né? Mesclar e alternar o uso dessas cores de acordo com o que você está precisando trabalhar naquele momento, porque essa é uma forma inteligente de utilizar então as cores.